Queridíssima irmã. É, como vocês sabem, né? Eu me chamo Ellen, moro aqui na Inglaterra. Como imigrante, tenho dois bebês, sou casada. Estou com os meus dois bebês aqui numa loja de conveniência bem grande. Está fazendo muito calor, aí a gente veio comprar umas coisinhas. Mas esse é o ídolo do Senhor, né? A gente faz as coisas, a gente tenta fazer as coisas. Às vezes não dá tempo, mas o Senhor quer isso, o Senhor quer o eis-me aqui, né? O Senhor quer que a gente fale como Isaías, envia-me a mim, né? E isso é lindo, porque no meio dos nossos desafios, nos meios das nossas dores, nos meios das nossas tribulações, o Senhor ele vai nos usando, ele vai nos aperfeiçoando, ele vai nos capacitando, e é ele que faz tudo, ele só quer a nossa disponibilidade. E hoje, minhas irmãs, eu vim trazer uma palavra assim, poderosa, que é sobre gerar o novo de Deus, né? E essa palavra veio martelando esses dias muito da minha vida. Eu, para todo, comigo é assim, não sei se com vocês, mas quando Deus tem algo para me dar ou algo para falar comigo no meu coração, ele vai confirmando em todo lugar, sabe? Às vezes eu entro aqui, às vezes eu entro no Instagram, às vezes eu vejo um status de alguém, eu abro a palavra e é sempre a mesma palavra. E Deus vai me dando. E eu amo essa palavra porque assim ela mexeu muito comigo. No dia da apresentação do meu primeiro filho, eu demorei um pouco de apresentar ele porque eu achei uma igreja depois, né, para estar congregando. E aí eu vou para casa. E aí eu demorei um pouco para entender essa palavra, a profundidade dessa palavra. Por quê? Porque Deus me deu essa palavra e as coisas foram mudando muito lentamente, né? Mas depois de um tempo, você vai vendo que Deus é fiel, que aquela palavra ela sempre vai se cumprir. Se Deus dá uma palavra para nós e a gente persevera no caminho dele, independente de quantas vezes a gente caia, de quantas vezes a gente tropece, né? Se a gente continuar, meu Deus, eis-me aqui, eu volto para o teu caminho, endireita as minhas veredas. Eu caí, Pai, mas me levanta. Se a gente continua dessa forma, a gente vai ver aquela palavra se cumprindo. Mas o problema é que falar de gerar é falar de processos. Por quê? Porque toda geração de uma vida, uma semente, quando ela cai num terreno, né, primeiro ela tem que morrer lá dentro, para depois ela germinar. E aí tem que vir a chuva para regar. E aí tem que vir vários processos, né? Primeiro ela tem que criar raízes, depois ela tem que criar caule. E eu estava vendo esses dias sobre o processo da árvore, né? A árvore é quase igualzinha a várias coisas que tem no nosso corpo, né? As raízes parecem com um pulmão, o tronco parece com as nossas digitais. Então, assim, é muito parecido aquilo que Deus faz. Deus sempre está dizendo que, na palavra, que nós somos como árvores, né? Que nós vamos dar frutos, que nós vamos frutificar. Só que existe uma coisa chamada processo, né? O processo que é feito lá no oculto. E é muito difícil a gente se submeter ao processo, porque é muito difícil a gente não ver, né? A gente ser humano e a gente não ver os processos. Mas Deus, ele está ali, todos os dias ali, com a misericórdia dele se renovando e trabalhando e mudando as estações e amadurecendo a gente através desses processos que são dolorosos, invisíveis, que são de arrancar, que são de podar, né? A palavra, minhas irmãs, é a palavra de Apocalipse 21, número 5, que diz: aquele que estava assentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescento: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, né? Essa palavra, a gente, é muito forte. E foi essa palavra da primeira apresentação do meu filho.
E aí, na época, eu não entendia, né? Porque não aconteceu muitas coisas que, na minha cabeça, eu almejava que fossem as coisas que seriam as novas. Mas o que é um novo, né? O que é um novo? E como é que Deus dá um novo para a gente? E aí eu fui remetendo às minhas gerações, né? As gerações que eu tive, as gravidez que eu tive. A gente passa o primeiro trimestre, ele tem uma característica mais sensível, porque é ali que está começando aquela sementinha. Aí depois a gente passa o segundo trimestre, né? Depois, quando já vem o terceiro, já vem as dores de parto, a gente fica pesada, a gente já não está mais aguentando. Os fardos já estão muito grandes, já estão muito pesados. E a gente acha que aquilo ali é o fim da gente. Mas, na verdade, não é o fim da sua vida, sabe? Se você está passando um processo que você está passando há muito tempo, que você está vendo que você plantou muito, que você regou muito com lágrimas, que você dispôs de toda a sua força, esse processo pode estar no fim, né? E hoje é o que Deus veio dizer aqui para vocês, para nós, né? Que Ele está fazendo novas todas as coisas. Eu falei, meu Deus, mas antes o Senhor disse que ia estar fazendo novas todas as coisas. Só que foi algo novo do que Ele fez para minha vida naquele tempo, que foi o quê? Nova unção, nova necessidade de, de estar mais na presença, de buscar mais sede, mais intimidade, sabe? E é isso que eu convido a todas nós hoje, a olhar a palavra e a olhar o que Deus tem feito há um ano atrás na sua vida e o que, que Deus tem feito há 2 anos atrás na sua vida, sabe? Eu estava muito fazendo aquela alusão sobre Ana e Penina, né? O que, que foi que aconteceu com Ana? Ana, ela via ali, Penina ali, o tempo todo gerando, gerando. E cada geração eu fico imaginando a agonia de Ana, entendeu? Penina ali com aquela barriga enorme e gerando mais um filho. E ela vendo que o tempo dela estava passando. E ela não conseguia perceber o quanto o marido dela amava muito ela, né? Porque uma coisa que eu percebo, minhas irmãs, quando a gente não tem algo, a gente fica muito focado com aquilo que a gente não tem. Eu fiquei muito tempo focada em ter um lar, né? Até hoje, vou dizer para vocês, porque é uma necessidade também. E eu ficava falando, meu Deus, eu não aguento mais morar em casa compartilhada. Quando é que o Senhor vai cumprir as suas promessas? Aí um dia Deus falou assim, Ellen, a minha maior promessa com você, a promessa que você tinha desde a infância, que você sonhava desde pequenininha, eu cumpri. Eu te dei uma família, eu te dei um marido, eu te dei um filho, agora eu te dei outro filho. E quantas vezes, né, a gente esquece de agradecer todos os dias por pequenas promessas e por grandes promessas que a gente tem, porque a gente só fica olhando o nosso exterior, sabe? O que todo mundo tem, muitas vezes, que a gente almeja, que é necessário, sabe? Eu não estou falando que a gente tem que minimizar nossos sonhos, não. E principalmente quando os nossos sonhos, gente, são sonhos de Deus. Aquele sonho que te traz paz, que te traz sempre esperança, que te traz fé para lutar, que Deus muitas vezes já te confirmou através da palavra, é um sonho digno de perseverança, é um sonho do Senhor. Porém, é errado a gente focar só no sonho, só em perseguir aquilo, sabe? E não desfrutar e não ser grato pelo maior que Deus já fez, sabe? E eu estava vendo a história, fazendo alusão dessa palavra, com a vida de José também, né? O que que aconteceu com José? José, ele estava ali naquele momento, é, regozijado do Senhor quando ele teve o sonho, porque ele estava tão feliz, ele estava tão, assim, excitado com o sonho, que ele chegou para os irmãos e falou, olha, era um sonho assim, os ramos de vocês se curvavam para os meus, para o meu, os seus feixes se curvavam para o meu.
Então, assim, ele estava ali como quem sonha. Quantas vezes é assim, né? Quando o Senhor vem, dá uma promessa para a gente, depois a gente fica, Senhor, cadê essa promessa? Porque o Senhor fez, me prometeu isso, eu falei para as pessoas, sabe? Eu falei que eu ia dar testemunho, que um dia o Senhor abriria essa porta, que um dia o Senhor ia converter minha família, que um dia o Senhor ia fazer isso, que um dia o Senhor ia fazer aquilo. E cadê, meu pai? A gente tem que olhar para o processo. Porque toda vez que a gente for fazer uma cobrança dessa para o Senhor, a gente tem que entender uma coisa. A gente está maduro o suficiente. Vocês imaginem, o tempo, o tempo da promessa, da gente receber a promessa, o processo é o processo da cura. Por quê? Imagine, os irmãos de José jogaram ele no poço, aconteceu tudo aquilo com ele, ele foi virar o escravo, foi para a casa de Potifar. Imagine se do poço só ele já fosse para o governo, para ser governador e os irmãos dele chegassem lá. Será que ele estaria com aquele coração perdoador? E a hora que ele parou um momento, ele testou, ele provou os irmãos, né? Ana foi lá depois, mostrou a menina, né? Que ela tá, o menino, né? Então, assim, será que antes disso eles estariam prontos, né? E foi aí que eu fui entendendo que o processo da promessa, da gente receber a promessa, é o processo da cura. O processo que a gente está gerando no Senhor é o processo da cura. É um processo que a gente vai ser arrancado de lugares, que a gente vai ser arrancado de mesa, que vão ter pessoas que Deus vai arrancar da nossa mesa. Por quê? Os irmãos de José nunca. Imagine se um irmão, uns irmãos, lança um no poço e vende como escravo por causa de um sonho. Gente, imagine se ele fosse para ser governador ali do lado dos irmãos. Ele ia fazer igual a mulher de Potifar, ia armar para José, entendeu? Ia ser muito pior. Então, assim, o que que eu percebo? Deus, ele precisa nos afastar, nos tirar de lugares, porque ele sabe que tem lugares que ele, se ele não tirar a gente, se ele também não arrancar as pessoas, a gente não vai arrancar as pessoas. Se a gente não vai se convidar, ele vai, de uma certa forma, fazer com que a gente saia daquele lugar. Você quem está comigo aqui. E a gente precisa disso, porque a gente não pode, no momento de um processo de promessa, a gente não pode ter bengalas, sabe? A gente não pode, gente, ter aquela pessoa que sempre vai estar orando pela gente. Gente, naquele momento ali, aquele processo ali vai ser você e Deus. Vai ser você e o poço e Deus. Vai ser você na casa de Potifar servindo e Deus, né? Vai ser você na cadeia, aí vai ter os presidiários, aí vai ter liderança, vai ter pessoas para liderar, porque foi o quê? Processos. Aquele processo de José amadureceu ele. Imagine uma cadeia. O que é que Faraó devia dar para uma cadeia? Muito pouca comida, pouco recurso, pouca água. A administração de José naquela cadeia foi o que fez todo o sucesso nele para ele armazenar tudo para os 7 anos. Isso aí, tá? Foram 7, eu acho, é isso mesmo. Então, ele teve que passar por aquele processo. E o problema da gente é esse, é que a gente quer pular o processo, porque a gente vê Penina ali gerando, a gente vê Penina gerando o tempo todo. Às vezes a gente se compara com pessoas, às vezes a gente nem se compara, é a pessoa que vem dar uma boa notícia pra gente e você pensa, poxa, eu tô aqui até hoje esperando. Fulano já aguardou por isso por muito menos tempo e já conquistou aquilo. Mas é o que eu falo, para quem é muito é dado, muito é cobrado, né? Quanto maior a espera, maior a colheita. Quanto maior a árvore, maior o fruto, né? Se a gente for olhar um pé de jaca, é enorme o pé de jaca. É enorme, é do tamanho chega a ser no tamanho do prédio de 3 andares.
O tronco dela é muito, muito grosso. Por quê? Porque é para suportar uma fruta daquela, né? Muito grande. Então, hoje o Senhor estava me convidando a isso. Eu estou dizendo para você que estou fazendo novas todas as coisas, só que eu faço primeiro nos céus. Para atender a terra, você precisa de uma nova mentalidade. Você precisa não olhar para a Penina. Você precisa entender que eu tenho algo com você. Os filhos de Penina não fizeram o que Samuel fez. Os filhos de Penina nem estão na Bíblia, gente. Eu acho. Não tem nenhum nome, eu acho, deles na Bíblia. Não é dizendo que Deus não ama. Deus ama todos, né? Mas o que Deus tem especial é com você, sabe? Não é com Penina. O que Deus tem especial é com você, José, não é com os irmãos, né? Por mais que eles viraram nações, mas a gente sabe que na história, né? Quem sustentou o povo no Egito, quem fez eles irem para o Egito, né? A vida de todos ali dependeu da liderança de José, né? Deus tem algo com todos, mas o que ele tem especial é com você. Deus quer fazer algo novo com você, sabe? Esqueçam o que se foi no passado, para frente é restituição. Só que para isso a gente tem que ter uma nova mentalidade. A gente precisa entender que nós temos uma identidade no céu, que esse processo de geração, de dor, esse processo de aguentar, esse processo de proteger o que está sendo gerado no secreto, ele é o processo da nossa vida, de amadurecimento da nossa vida. Ele é o processo que vai salvar gerações. Ele vai gerar testemunho para gerações. Ele vai gerar famílias estruturadas. Ele vai gerar famílias enraigadas em propósito, que vai mudar nações. Então, é justo, né? Tem aquela palavra, é justo que muito custe o que muito vale, né? Eu acho que é assim a frase. Então, quantas vezes a gente está chorando, a gente está olhando para a Penina, a gente está vendo o que Deus tem feito na vida dos outros irmãos e a gente não consegue enxergar o que está sendo feito na nossa vida. E a gente fala, mas poxa, Senhor, mas até agora meu marido está assim, mas até agora eu não estou conseguindo um emprego melhor, eu não estou conseguindo um emprego. Até agora eu não consigo ter o meu canto, até agora eu não consigo entender o meu chamado aqui nesse ministério, eu não consigo entender qual é a minha serventia, qual é o meu propósito. É, e é isso que Deus me convidou. Quando a gente está num processo desse, como José, Ana só tinha o quê que fazer? Esperar, chorar, esperar a direção do Senhor, né? A gente não pode ser como Sara, né? Sara, ela tomou um atalho e a gente está vendo o que é que está acontecendo aí, né? Com Israel e os outros países. Nós sabemos que é da permissão de Deus, é da permissão de Deus, né? Mas tem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E às vezes a boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor é que a gente não faça nada. É que a gente só continue na presença. É que a gente só persevere. É que a gente só sente de noite, num dia que a gente esteja cansada, que você não tem aquilo mais para falar para o Senhor. Você não está mais com vontade de agradecer, é só você chorar, mas sempre na presença do Senhor. José, nesse processo, o que, que ele teve que fazer? Ele teve que ir como escravo, ele teve que ir como o barco que a onda leva. E é isso que eu vejo, gente, a dependência dele ali. Ana só tinha o quê? A dependência do Senhor. Ela ia gerar como? Ela ia gerar como? Quem bota, quem abre a madre é Deus, entendeu?
Existem as pessoas que pedem para falsos deuses, existem, mas nós não somos dessas, nós não somos das que retrocedem, né? Nós somos das que avançam. Então, ontem a Ana estava me mandando um devocional, né, que falou do tempo da sala, né, que o tempo da sala é o tempo da espera. Que no tempo da sala, quando a gente vai para o dentista, a gente tem que sentar lá e esperar. Você só tem uma opção, ir para casa e cancelar, e você tem que fazer todo o processo de novo, porque você vai ter que fazer aquilo no seu dente, né? Você vai ter que fazer aquilo ali no médico. Ou você espera, ou você espera. Agora, o que determina se a minha espera é leve ou não? É se eu estou lá na sala de espera e eu quero desfrutar da presença do meu pai. Se eu estou lá na sala de espera e eu começo a louvar, e o tempo vai passando até mais rápido. Se eu estou lá na sala de espera e eu consigo enxergar as pessoas que estão ao meu redor, que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de um abraço, né? Se tem uma criança lá que está esperneando, que a mãe está cansada, que eu posso ir lá distrair um pouco aquela criança, brincar um pouco com ela. O que a gente faz na sala de espera determina muito o tempo do nosso processo, né? Isso vai dizer muito, isso diz muito mais sobre nós do que sobre Deus. É isso que Deus está me mostrando. Você está esperando, eu estou fazendo. Agora, eu estou fazendo e eu continuo com a minha fidelidade. A minha palavra ela vai ser cumprida. Agora, o que que você está fazendo? Você está murmurando? Eu não estou falando de reivindicar, gente. Reivindicar, a gente pode reivindicar. Jó reivindicou. Jó perguntou a Deus. Jó questionou a Deus. Mas eu estou falando da gente ser grato. Eu estou falando da gente dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da virgem, todavia me alegrarei. Então, o convite hoje aqui é para a gente tomar posse do novo, é a gente entender que Deus já fez. Se Ele falou para a gente que Ele já fez, Ele já fez. Só que aos processos, às estações, ao tempo da colheita, há um céu entre o céu de Deus e o nosso céu que a gente vive aqui, né? Que é o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. E para a bênção chegar, existe, como Daniel, existe o jejum, existe a oração, que existem batalhas espirituais nas hostes celestiais nesse momento para entregar bênçãos para a gente, para entregar favor, para entregar cura, né? Cura não tanto, porque cura é um processo que eu vejo hoje em dia que é interior, né? Cura é um processo da gente se submeter a Deus, perdoar, se perdoar. Mas eu digo sobre aquilo que Deus prometeu para a nossa vida, né? Como é que a gente está clamando? Como é que a gente está se posicionando? Então, meu convite hoje é para a gente orar aqui e pedir ao Senhor perdão pelas vezes que a gente está murmurando ao invés de estar louvando. Porque a palavra de Deus diz que a adoração tem muito poder. Numa guerra, a adoração, o louvor ia na frente para destruir as muralhas invisíveis. E assim as guerras eram vencidas. E muitas vezes, cadê o louvor nos nossos lábios? Quem ora em línguas, esses dias Deus estava me falando, fale mistérios comigo. Você não tem orado em línguas? Fale mistérios comigo que eu também falo com você. Porque as línguas é para edificar a nossa vida. E às vezes a gente fala, não, meu Deus, eu não estou queimando, eu estou aflita, eu preciso de refrigério, eu preciso de escape. Mas Deus quer adoração. Deus quer adoração. Porque quanto mais a gente adora, mais a gente entende para que a gente veio. A palavra diz, toda criatura que é viva, louve ao Senhor. Quanto mais a gente adora, mais a gente entende qual é a nossa identidade. Quanto mais a gente adora, mais a gente fica dentro do propósito. E quanto mais a gente está dentro do propósito, mais a gente entende e se submete ao processo. Então, agora eu vou convidar vocês para a gente fazer uma oração aqui.
para a gente pedir ao Senhor perdão pela murmuração, pela reclamação do processo, por a gente não estar aguentando os fardos, sabe? A gente sempre pode deixar em Jesus. Tá difícil, deixa em Jesus. Ah, mas eu já acabei de orar e ainda continuo sentindo. Então vai orar de novo, vai orar de novo, e ora em pensamentos, e ora em línguas, e vai louvar, e vai chorar. Mas a gente vai trocar. Hoje a murmuração, a reclamação pela adoração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Jesus, pelos nossos processos. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor está transformando meninas e mulheres. O Senhor está transformando mulheres tolas em mulheres sábias. O Senhor está transformando em mulheres que desagregavam antes em pacificadoras. O Senhor está transformando, meu Deus, aqui empreendedoras. O Senhor está transformando aqui mães de garra, mães leoas. O Senhor está nos transformando em águias, meu Pai, para voar acima das tempestades. Hoje a gente voa nas tempestades, mas o Senhor vai nos dar poder e autoridade para voar acima das tempestades, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu venho te pedir, meu Pai, neste momento, toma o coração de cada uma de nós, acalma o nosso coração, Senhor, acalma nessa guerra, meu Deus, acalma nessa tribulação, acalma nessa tempestade, meu Deus. Ô, Senhor, nesse processo, meu Deus, de gerar, meu Deus, aquelas que estão começando um tipo de geração, aquelas que estão no meio, aquelas que já estão no final, meu Deus, que estão sentindo as dores latentes do parto, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Ô Senhor, nos capacita, nos habilita para receber o de repente do Senhor, meu Deus. O de repente do Senhor só vem quando o nosso coração está transbordando de gratidão, meu Deus, de confiança, meu Deus, de plenitude, meu Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor está fazendo, meu Deus, e que o Senhor vai nos dar na melhor hora, porque o Senhor é um Pai de amor. O Senhor sabe qual é o tempo melhor para tudo, meu Deus, para todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, vem colocar a palavra de Eclesiastes 3 no nosso coração, dando entendimento, paz no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nos conduz, meu Deus, para a mudança de estação, nos conduz, meu Deus, para o final do deserto, nos conduz, meu Deus, para a porta bem grande, meu Deus, a porta de luz, meu Deus, a porta de graça, a porta de favor, de cura, daquilo que antes não fomos favorecidas, meu Deus, mas que agora vamos ser restituídas, meu Deus, em nome de Jesus. Nos coloca, meu Deus, debaixo da tua cruz, meu Deus, no poder da tua cruz, do teu sangue, meu Deus, para que a soberba, o ego não entre no nosso coração, meu Deus, para que todo ele seja extirpado no nosso coração, para que a gente tenha humildade para entrar na terra do Senhor, para entrar nas bênçãos do Senhor, para entrar no tempo novo do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço que risca da nossa mente, meu Pai, toda a mentalidade, meu Deus, incrédula, infantilizada, meu Deus, de filha mimada, meu Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha, meu Deus, ter a sabedoria, meu Deus, de uma filha madura, meu Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha ter o discernimento dos tempos, que a gente venha ter o discernimento do que nós devemos falar e do que nós não devemos falar, meu Deus, da hora que nós devemos calar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, perdão, meu Deus, pela murmuração, meu Deus. Perdão, meu Pai, por aquilo que a gente falou que não agradou a Ti, meu Deus. Por aquele dia, meu Deus, que o Senhor veio cheio de bênçãos amorosas nos dá, meu Deus. E nós já acordamos com o coração atribulado, mal-humorado, perdão pelo mau humor, meu Deus, pelas vezes que nós estamos reclamando, meu Deus, pelas vezes que nós estamos, meu Pai, colocando em nós, em nossos filhos, em nossa casa, palavras, meu Deus, desagradáveis, palavras muitas vezes de desgraça, meu Pai. Eu repreendo em nome de Jesus e cancelo, meu Pai, nos céus e na terra, em nome de Jesus, meu Deus, que as batalhas que estejam acontecendo, meu Deus, no segundo céu, meu Deus, aonde acontece toda a liberação, meu Pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, coloca os teus anjos para que a gente não tropece em pedra alguma. Coloca a nossa vida e nossa família no Salmo 91, no Salmo 121. Guarda a nossa vida, guarda o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós estejamos como filhas, posicionadas e gratas, meu Deus, confiante no seu pleno amor, meu Pai, que nós iremos receber sim o galardão do Senhor por todo tempo de espera e por todas as nossas sementes. Em nome de Jesus. Eu ligo aqui na terra, está ligada nos céus. Eu me desligo dessa intercessão em nome de Jesus. Amém.
Minhas irmãs, é isso que eu gostaria de estar trazendo aqui, que o Senhor me encheu nesse dia para falar com vocês. Que o Senhor está fazendo novas todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, minhas irmãs, a paz do Senhor.